A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo ser é o mais importante nosso. A coisa mais importante na vida da gente é a gente ser alguma coisa. Depois você tem que saber alguma coisa, para depois você ter alguma coisa. Perfeito. Mas se você não for alguma coisa, esse verbo